Olá, amigos. Graças a Deus, a gente está tendo mais uma vez essa oportunidade ímpar, né? De estar aqui conversando com todos vocês. Hoje a gente está trazendo um tema envolvendo os processos mediúnicos. Vamos ver hoje se os amigos aí que perguntaram sobre a mediunidade, desde que não seja, vamos dizer assim, de um vulto só para si, né, particular, mas que sirva para outras pessoas, se habilitam, e assim eu lhe peço, por favor, nos ajude com suas perguntas, ok? Se assim desejarem. Então, hoje o tema envolve mediunidade consciente, por mais que a gente pode falar também sobre os outros aspectos mediúnicos. Tá bom? Uma boa noite a todos, eu dou bom dia, boa tarde também, porque depois a gente vai postar no YouTube. E hoje eu quero fazer assim, a live, pelo menos da minha parte. Como sempre, levando em conta que a verdade absoluta pertence à paz de espírito, o afago, o afeto, de cada um pela sua própria paz interior. Então, Edson está aqui para trazer um pouquinho do seu conhecimento, que foi útil e é para mim. Agora, não quer dizer que seja para mim, que seja para as outras pessoas, ok? Sempre levando em pauta que eu sou sincero no que eu falo, mediante a realidade que vive e nutro. Meu olhar é um olhar bem universalista, tá? Não sou apegado a nada a não ser a Deus, nem entidade, nem espírito, nem mentor que eu trabalho, não sou apegado a nada, só a Deus, mas respeito os mesmos de coração, corpo e alma. Então, tudo que eu falar aqui passe pelo crivo da razão e do bom senso de vocês, tá? Muito obrigado a todos. Uma boa noite, Carmen. Boa noite, Valéria. Boa noite, Renata. Boa noite, Jana Alves, grande médium, grande dirigente de Umbanda. Bom, boa noite a todos, viu? Quem quiser fazer perguntas, hoje eu não vou fazer prólogo, não vou ficar aqui enrolando linguiça, vou ficar aberto aqui para as pessoas, ou senão eu vou puxando um assunto e a gente vai desenrolando, né? Esse carretel, esse que é a mediunidade consciente, que muito parece um tabu, mas, na verdade, não é. É apenas uma realidade do processo evolutivo no quesito animismo, né, ânimos, alma e potências da alma, do espírito, e mediante a sua imortalidade, e dos processos da lapidez da mediunidade, envolvendo seus anseios com ego, consciência, mente em si. A alma é algo que, quando é bem desenvolvida, processo anímico, a pessoa pode fazer, vamos dizer assim, ocorrências que para alguns podem ser fenômenos, mas para outros envolve lei de magnetismo, por leitura empata, que é a mediunidade, que aqui no Brasil é chamada de psicometria, transmentação, irradiação, intuição, inspiração. Em outros países europeus e países mais antigos, eu já falei isso aqui uma vez, aonde se leva a mediunidade num olhar mais científico de que propriamente religioso, e lembrando, eu estou falando em tom universalista, eu não estou aqui apegado em doutrina nem filosofia de ninguém. Respeito a doutrina espírita, dos espíritos, da Umbanda, do Candomblé, mas ainda aqui no Brasil, a grande maioria das massas, não todos, mas a maioria ainda tem a mediunidade muito coligada com crenças sofísticas, ritualísticas, folclóricas, sempre entrelaçada com o conceito religioso e ancestral. Já em outros países, não por serem ou não menos ou mais desenvolvidos, eles têm a mediunidade dentro de um olhar filosófico, científico, tá? E espiritual. Aqui a gente tem religioso, até filosófico, por último, científico e espiritual. Mas sempre fica a parte científica, né, de mergulhar nos processos do fenômeno mediúnico como uma propriedade aonde germina do ser, não aonde se embute no cidadão. Não aonde penetra, adentra, se adere no cidadão. A gente entende que todos os fenômenos mediúnicos necessitam de uma inteligência, de uma correspondência, de uma mensagem que envolva, vamos dizer assim, uma funcionalidade racional, com senso, pelo menos, de começo, meio e fim, que venha de fora. Se eu captar como médium sensitivo,
Isso se chama mediunidade. Agora, o medionato, o medioanímico e os processos anímicos, principalmente os processos anímicos conscientes, já não necessita que essa inteligência invada o meu campo energético. O meu campo energético sensível pelo meu fluido vital, ectoplasma, campo vital, aura, ou o meu sensorial perceptivo, junto com o meu campo aura, ele tem uma tendência de traduzir as informações não só pela dedução do intelecto, mas ele traduz as informações pelas traduções da empatia, pelo sentir. Intelecto, inteligência psicofísica, sentir, empatia, inteligência biopsíquica, 5 sentidos ordinários: tato, olfato, paladar, audição e visão. Então, nós mesmos, por nós próprios, na mediunidade consciente, nós temos o que o inconsciente tem e ele é manipulado, usado por forças externas, porque ele não ainda se concebe em algum grau de maturidade que não precisa ser moral, e não propriamente espiritual, porque tem várias coisas que pesam aí, a infinita, a infinidade de sensos reencarnatórios, porque muitas das vezes o médium trabalha com inconsciência e fala russo, não sabe falar nem português, mas quando ele incorpora, fala russo. Então, por ele falar isso, ou por ele fazer cirurgias como médico estudado de faculdade, talvez ele não tenha nem muita instrução. Se ele é semiconsciente ou inconsciente, ou até na inconsciência, isso prova que o espírito que está, a inteligência externa, está usando a sabedoria, a inteligência do arquivo anímico dele. Por isso que eu sempre bato nessa tecla. Todos os médiuns têm todas as mediunidades. Porém, nem todos os sensitivos trabalham com todas as mediunidades. Por que todos os médiuns têm todas as mediunidades? Porque se um espírito tiver sintonia e esse espírito vê que aquele médium não usa uma mediunidade, mas se ele vê que se ele pode vibrar, pode ser usado como uma ferramenta, ele vai utilizar, mesmo que o médium não sabe. Por isso que tem crianças que falam francês, inglês, tocam violino, outras pessoas começam a pegar pincel e começam a pintar. Isso é um processo mecânico. Por isso que está no livro dos espíritos, principalmente no livro dos médiuns, dizendo que a mediunidade ela é orgânica, sim, e espiritual. Então, a mediunidade pura necessita mais da maleabilidade de uma inteligência que tem, vamos dizer, um interagir no sistema nervoso que é meu, no meu sistema simpático e parasimpático que é meu, mas que eu, de sã consciência, não consigo manipular, ainda mais quando envolve esta margem entre a materialidade e entre a imaginação, entre a materialidade, o sólido, e entre, vamos dizer, a quintessência, a astralidade, entre a espiritualidade e as coisas envolvendo o que é palpável. Ok? Parece que eu estou enrolando, mas não estou, não. Para quem quer se ajudar, por favor, peça essa caridade, prestem atenção, por gentileza. Então, isso é mediunidade. Uns mais, outros menos, mas todo mundo tem a mediunidade, ok? Ver espírito não prova nada, não muda caráter de ninguém. Psicografar não muda caráter, não prova nada. Incorporação, se a incorporação semiconsciente mudasse alguma coisa e pesasse no karma de alguém, o que mais tinha era gente semi-santa nessa terra. Somente os médicos que se desincorporar e não saber de nada. E que fazem a caridade. Então, é esse tipo de apelo e carência misturada com crença, alflorismo, né, tapeada e maquiada com segmento religioso e de antepassados, aquela coisa toda, que atrapalha os processos mediúnicos, que as pessoas acabam ancorando-se mais pela uma necessidade de carência e ansiedade, de que pela uma busca de reforma interior, uma disciplina e uma doutrina, além de religiosa, humana, além de religiosa, fraternal, além de religiosa, universal. Por isso que os espíritos, seja obsessor, a mentor, a guia ou espírito afim,
eles têm uma visão muito mais ampla do nosso campo vibracional, dos nossos sentires, dos nossos pensares, dos nossos querer, dos nossos desejos, muito mais profundas de que nós mesmos, médiuns incorporantes, inconsciente, que é muito raro, semiconsciente, que é a maioria. Ok? Vamos deixar isso na caixinha no lado ali, e agora vamos para a consciência. Mediunidade consciente. Os espíritos vão fazer os mesmos princípios da mediunidade semiconsciente e inconsciente. Eles vão entrar no teu campo vibracional. Nenhum espírito entra no nosso corpo. Os únicos espíritos que entram nos nossos corpos densos, de entrar e de vibrar dentro deles e ficar vibrando, que hoje eu não vou tocar muito nisso, porque infelizmente as pessoas acham que eles são bonequinhos de jardim, são seres elementais, quando necessita curar alguém. A curar alguém. Quando necessita muita junção de força fluida, quintessência, junto com o nosso plasma, o nosso genoma, o nosso DNA, o nosso RNA. Eles conseguem regenerar tecidos. Mas isso é coisa que lá para frente, um dia a gente vai falar sobre isso. Tem livros espíritas. Tem livros espíritas que falam sobre sérios. Mas fazer o quê, né? As pessoas, cá um. Então, esses seres entram e se acoplam na gente, né? Porque eles são inteligentíssimos, os meridianos e os superiores. Os inferiores, infelizmente, quando as pessoas se titulam magos e acham que resolve tudo por magia, por feitiço e coisa assim, eles se aderem a casas de prostituição, se aderem a matadouros de açougue, se aderem a igrejas, se aderem a templos, se aderem a lugares onde a difusão e a disfunção neuronal dos carnados e psíquica dos carnados e desencarnados são extremamente dúbias. Eles adoram ambientes assim, onde há muita excitação, há muito cortisol, há muita adrenalina, onde tem ocitocina ou outros hormônios que relaxa, calma, com maior raciocínio, eles já não se aderem muito. Só levantei um pouquinho esse véu para bom pensador pensar, mas tempo ao tempo. Vamos lá. Mediunidade consciente. Os mentores fazem o mesmo processo da mediunidade inconsciente e consciente, com a única diferença. Repito, não é uma questão assim de graduar se o médium consciente é mais evoluído, ou ele, vamos dizer assim, é mais fluido, ou ele é escolhido. Não. O que gradua a evolução de alguém é a sua sensibilidade mediúnica. Não é a sua maleabilidade mecânica da mediunidade. Isso não prova porcaria nenhuma. Por isso que a gente vê, de vez em quando, eu não estou levando falso nem julgando ninguém, médiuns, abre aspas, famosos que faz cura, corta, viram cambalhota, sendo aí denunciados com pedofilia, estupro e outras coisas mais. Não é julgamento. Repito, se mediunidade salvasse, eu era salvo. E não sou, eu tenho que buscar por mim. Então, a tua sensibilidade mediúnica, ela começa com a tua sensibilidade vivencial e com tua sensibilidade e acessibilidade interior, de você incorporar você mesmo. Você sabe quem você é, nos teus piores defeitos e nas tuas naturais qualidades. Isso dá um gabarito de maior acessibilidade a mentores, vamos dizer, de várias outras categorias, não só de evolução, mas de religião. Enquanto o primeiro, que incorpora semiconsciente e inconsciente, atrapalha os seus mentores, porque fica no psiquismo só uma egrégora funcional, um médio consciente, por mais que ele force a natureza, se ele não estudar, ou por ignorância, ou por vaidade, egoísmo e orgulho, ele tende a ser uma antena aberta de uma forma universal. Para aí, Edson, já que ninguém pergunta, aí depois eu vou começar a fazer as perguntas dentro das pessoas. Você está dizendo que os médios inconscientes e semiconscientes, principalmente, eles escolhem os mentores para trabalhar? Sim. É cognitivamente, sugestivamente, por causa do preceito religioso, por causa de dogmas, sofismos, achismos, pragmatismos, arquetipias. Isso cria no nosso psique interior, nosso, não dos mentores,
uma casa sólida de realidade e de verdade, que é a ferramenta para os nossos mentores trabalhar. Se eu enfiar na minha cabeça que eu só trabalho com Exu que dá gargalhada, que eu só trabalho com Exu que é barganheiro, coitado do Exu de lei, se ele não for barganheiro e se ele for diferente do que eu acho. Eu vou prejudicar a incorporação. Se eu enfiar na minha cabeça que, por eu ser um médium candombrecista, isso eu posso falar porque eu sou do candomblé, eu só vou trabalhar com orixá, eu não vou trabalhar com preto velho, com caboclo, porque Egum, em algumas linhas do candomblé, a gente chama assim, preto velho e caboclo de Egum, espírito de morto. Então, se eu tiver um preto velho como mentor, coitado do preto velho, ele nunca vai incorporar em mim. E se incorporar em mim, ele vai ter que assumir características mais para o lado do candomblé, de bandu, de queto, de cambida, de jexá, de oió, ou de outras linhas, de que propriamente a Umbanda. Vocês entendem como a gente dificulta? Mas o problema não é se o médium é da Umbanda sagrada, é da Umbanda ritualística esotérica, ou é da Umbanda que for, ou do candomblé que for. O problema é quando o médium deposita na sua mediunidade o graduar da sua evolução. Deposita na sua mediunidade o pontuar, o graduar, o valor da sua missão mediúnica não é a mediunidade, é a sensibilidade mediúnica de como ele vai lidar sem estar incorporado, sem estar de roupa branca, sem estar trabalhando propriamente com a espiritualidade no momento religioso preconizado para a caridade. É esse momento com a caridade preconizada, mas principalmente a mediunidade diária, é que gabarita um ser mediunicamente mais sensível. E quanto mais sensível pela sensibilidade, mais acessível ele é para vários outros mentores de outras comunidades de egrégoras mentais, emocionais e psíquicas e psicológicas e sentimentais naquilo que se vê como Deus, como sagrado, como divino. Vocês entendem isso? Então, o médium consciente, a única coisa que ele tem, que não é melhor, mas é maior do que o médium inconsciente e semiconsciente, é responsabilidade de caráter, conduta e ética de sensibilidade mediúnica, porque ele está são do que ele está fazendo. Já o outro médium não quer dizer, o outro médium é o semiconsciente e inconsciente. Não quer dizer que ele não tem essa responsabilidade. Tem qual a este que eu estou dizendo que é consciente. A diferença é que o inconsciente em si, infelizmente, ou semiconsciente, que é a maioria, ele tende a colocar por baixo do tapete da religião. O consciente, ele já pode ter uma religião, mas quem tem com mediunidade de consciência que nem eu trabalho com o doutor Ricardo, o doutor Rodrigues, tem um doutor que muito tempo não vem, que é o doutor Pedro Marques, o nome dele é Pedro Marques, há anos que eu nem cito o nome dele. Ele me vibrava e eu começava a falar em português de Portugal. Eu, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E eu totalmente consciente, só que vinha no meu acabouço psíquico palavras técnicas da medicina de cirurgião, cardio, em si, muito profunda. Não tinha como eu saber aquilo como menino, nem agora eu estudando. Então, eu não inculco com essas coisas de provar se é real ou não provar que é real. Toda mediunidade, seja ela semiconsciente, inconsciente em si, ou consciente, o que prova a veracidade da incorporação é a incorporabilidade do cidadão no seu processo de responsabilidade, mediante ao que ele segue, ao que ele nutre, ao que ele se leva, ao que ele leva, como amor e caridade, verdade, justiça, como realidade dos fatos espirituais, sem o bruxismo, do achismo, do sofismo escravagista, né, de escravidão, inventando palavras, onde as pessoas depositam na espiritualidade títulos arquetipais inaquebrantáveis. O baiano tem que ser assim, o cigano tem que ser assado, o Exu tem que ser frito, o preto velho tem que ser cozido, e os ciganos e os outros têm que ser tudo aquecido a vapor. Porque é isso que os médios fazem. E se em alguns lugares do Brasil, ou em alguns templos, ou em alguns lugares onde as pessoas se cristalizam nesses arquétipos, a entidade inventa de vir diferente, coitado do médium. Porque se ele é médium de verdade, ele não vai dar bola. E mesmo sendo de verdade, ele vai ficar com vergonha, porque
a tendência do julgamento vai ser muito grande. Olha como a mediunidade é uma caixinha de surpresa, onde, para a gente parar de julgar o outro, a gente precisa cair em si mesmo. Cair em si é a melhor queda. Incorporar a sua interioridade é a melhor incorporação, que é, com veracidade, a mais importante. Valeu? Eu falei bastante coisa, bem desordenada mesmo, para cutucar as pessoas, né, e convidar as mesmas, se puderem, se desejarem, a me ajudar. Agora eu vou começar a ler as perguntas. Graças a Deus. Com licença, deixa eu ver aqui. Tem uma amiga chamada Cris Rosa. Uma boa noite, viu, Cris? Eu peço para vocês um toque aqui do fone, que hoje o meu computador, a internet não está boa. Se cortar e falhar, tranquila, a gente está fazendo o nosso melhor. Boa noite, Edson. Ela fala isso para mim. Como podemos desenvolver a mediunidade ou a sensibilidade sem nos ligarmos a alguma crença ou religião? Obrigada. Minha amiga, eu sou um católico, mas eu sigo a Jesus. Eu vou olhar até para a câmera para falar isso. Eu sou um bandista, mas eu sigo Oxalá. Eu sou um candomblecista, mas eu sigo Olorum. Eu sou um ateu, mas eu dignifico as raças do planeta pela minha boa educação, pela minha moral e pela minha ética. Qual desses 4 são mais ligados ao amor? Nenhuma religião limita a mediunidade de ninguém. Agora, sensos cristalizados, religiosos, cristalizam a sensibilidade de quase todo mundo. Ao conceito do umbigo, ao preceito da conveniência e à fachada opaca, não translúcida do egoísmo, da vaidade e do orgulho. De disputar com segmentos, de disputar com os outros, ou quando não amputar de si mesmo o empoderamento e a própria autonomia espiritual. E revestir a nossa vontade de seguir uma religião com a deslealdade da falta de educação, pela preguiça da procura da reforma íntima e pela guisa insistente, pela excitação persistente, pelo tesão constante dessa disputa de ansiedades e de carências, por se fazerem quase idênticos àquilo que eles não incorporam por si próprios. Um Ogum forte e valente, um Xangô justo, um Preto Velho sábio, um Exu reto, um Dr. Bezerra de Menezes amoroso, uma Meimei amorosa, uma Joana de Ângeles disciplinadora, como um Emanuel disciplinador. Então, o problema, minha irmã, com todo o respeito, nunca foi religião. Eu conheço os amigos meus mormons que, se eu falar com ele, por respeito a ele, eu não vou dar o nome dele nem primeiro, porque ele está no meu Face, ele tem uma clarividência que eu não conheço pessoa viva, que eu tive convívio, que tem uma clarividência que ele tem. Ele toca nas pessoas, ele lê passado, presente e futuro. E olha que eu sou muito chato e muito analítico. Só que ele é mormon. E se eu falar para ele de mediunidade, ele dá risada, ele dá outros nomes, ele diz que é a luz do espírito. Por que eu vou dizer que não? Porém, antes dele ser mormon, o caráter dele, e olha que eu conheço ele há 28 anos, é exemplar, pelo menos pelo que eu vejo, pelo que a família fala e pelo que 90% da maioria das pessoas que estão com ele, que tem amigos até do candomblé e do voodoo, porque a gente se espalha, a gente tem grupos aí nossos, que a gente conversa. E ele é mormon. Então, quando as pessoas perguntam isso para mim, eu não posso quebrantar a lealdade que eu tenho a esses amigos, a essas pessoas que são de outras religiões, como eu tenho um amigo meu, que eu já falei várias vezes aqui, que é o Sorriso, o José. Tem o Luiz Henrique, que é pastor da Assembleia de Deus. Meu Deus, ele é clarividente, ele é clareaudiente. Se eu falar para ele, poxa, cara,
você é evidente, ele olha para mim e diz, não, é o Espírito Santo. Eu vou dizer que não. Só que antes do Espírito Santo, o caráter e a conduta daquele cidadão é, dentro da egrégora dele, exemplar. E com as outras egrégoras, pelo menos ele respeita. Eu nunca vi ele julgar a um pai de santo, chutar uma vela no meio da encruzilhada. Não, ele está nem aí, ele cuida das ovelhas dele. Então, eu poderia pegar um católico e dizer assim, você crê em Jesus? E ele dizer para mim, olha, Edson, eu tenho dificuldade de crer em Jesus. Mas tem algo dentro de mim que diz que a palavra dele é o amor transcrito na minha alma. Então, eu preciso, dentro de mim, materializar. Não é uma necessidade, porque não é físico. É uma essência quântica, porque é espiritual, é psíquico. Então, eu sigo a Jesus. Eu poderia chegar para um candomblecista, ou se não para um bandista, e dizer, vem cá, você segue Olorum, ou você segue Oxalá, ou você segue Jeová, ou você segue ninguém, e ele dizer para mim, eu não sei, tem uma coisa dentro de mim que... Eu sigo esses nomes, mas tem uma essência dentro de mim que diz, te melhora, doe o melhor, não doe o bem, doe o teu melhor. Contínuo, a tua busca é para dentro e deixe que a tua naturalidade corrompa os laços dos teus apegos sostificados pela tua carência e ansiedade, desde processos religiosos aos processos pragmáticos, sofísticos da vida que a conveniência inventa, para fora. Então, como Edson, desenvolver a mediunidade e a sensibilidade sem nos coligar em crença ou religião nenhuma, pelo amor próprio, pela descondicionalidade do seu próprio amor. E somente com essa descondicionalidade e com uma condição que é libertadora. Eu dou o nome condição porque eu não me venho por outra palavra, que é amar. O que as religiões vêm trazer para a gente, a não ser essa fagulha de o que é amar, o que é amor? Então, não existe ferramenta maior de que a reforma íntima. A reforma íntima não é religiosa. Ela é científica, porque ela trabalha com os atributos da alma e com as virtudes do espírito, medicando o ego, medicando o grau de consciência e apaziguando, pacificando, admodestando a nossa mente humana. Reforma íntima, ela não é um título sacerdotal, nem muito menos uma insígnia de poder espiritual. Ela é uma essência do espírito tentando, nesse jacinto, nesse vasilhame, nesse nicho chamado carne, nicho de algo a ser colocado, a ser purificado mediante ao que vê, ao que ilustra, ao que ouve, ao que percebe para fora. Porque ele em si vai se refinando, se acurando para dentro. Então a gente vai encontrar pessoas com uma mediunidade incrível, mas que nunca viram espírito, não acreditam em espírito, estão nem aí para livro espírita, não tem nem aí para evangelho. Eu conheço muitos, posso lhe dizer, com seguro, olha, mais de 30 eu conheço. Mais de 30 pessoas, eu poderia dizer o nome com calma aqui, mas eu respeito, porque são de outras religiões, que estão nem aí para livro espírita, não estão nem aí. Mas a desenvoltura delas no dia a dia, mediante a sua sensibilidade humana, ultrapassa a funcionalidade mediúnica. Porque abre leque para quando chegar um Edson Rosa, com 16 anos de idade, onde a avó desencarnou de câncer no hospital, né, desenganada pelos médicos, eu saí na rua e um mormon me parar e tocar em mim e dizer, eu sei o que aconteceu. O nome da minha avó, falou da minha vida e me deu uma mensagem que até hoje eu guardo com 45 anos. Então, como é que eu não vou dar votos de confiança a uma sensibilidade que é acima da religião, mas que é no altar da fraternidade, aonde coloca homens acurando homens? Deixa os santos nos altares, deixa os demônios nos infernos conscienciais das nossas lacunas morais a serem resolvidas pela reforma íntima. E deixa que Deus,
brote na palavra de um evangélico, de um mórmon, de um ateu, de um bandista, ou de um católico, ou de um candomblessista, pela naturalidade dele ser, não pelas formalidades daquilo que ele cultua. Valeu, Cris. Toque tá dado, viu, minha amiga? Tentei falar de uma forma bem universalista. Para quem quiser pegar, pega. Quem não pegou, me desculpe, a ignorância é minha. Com licença. Tem uma amiga chamada Valéria, ela fala assim: Edson, quando falado que todos são médiuns, eu também entendo que essa mediunidade pode ser interpretada também de encarnados para encarnado. Correto, a nossa sensibilidade, nós somos biosensíveis, né? E também sinestésicos, sinergéticos, radiantes. Pois, ela continua, pois qualquer informação que recebemos, temos que passar pelo crivo da razão, sempre, Valéria, sempre pelo crivo da razão, para podermos ajudar, assim, ela continua o próximo, e não prejudicar. Meu raciocínio está certo? Totalmente correto. Agora, como é que eu vou passar qualquer informação que eu tenha pelo crivo da minha razão se eu quero ser o meu preto velho? Se eu quero ser Dr. Bezerra de Menezes? Se eu quero vestir o arquétipo da entidade que trabalha comigo? Aí eu visto o arquétipo da entidade que trabalha comigo, seja ela qual for, ou os costumes, modos e maneiras pragmáticas, sistemáticas de uma crença, de uma religião, que são válidas, eu não estou aqui desvalidando, são degraus a serem, vamos dizer, pisados com amor e carinho, e eu tenho carinho por todos, e preciso ainda de muitos, da maioria de todos, mas eu entendo que fica difícil. Como é que eu vou entender se é meu ou não, se eu desconheço até o que sai de mim? Naturalmente, pelas minhas ranzizices, as minhas estupidez, as minhas grosserias, pelas minhas angústias, pelas minhas mágoas, pelos meus desvanios mentais, morais, intelectuais. Como é que eu vou entender se é meu ou não? Agora, hoje em dia é moda, eu tenho uma mensagem e eu quero graduar que é de luz porque é boa, ou eu quero graduar que é da trevas porque é ruim. Então é muito complicado. Algo que simples se torna complicado. Porque quando Jesus diz, homem, conheça-te a verdade te libertará, ele está falando da maior virtude que é a nossa essência. Ele não está falando, homem, me conhece que eu te liberto. Homem, conhece o mentor que ele resolve. Não, é você. Conhece a tua verdade interior, que ela te libertará de todas as amarras e de todos os limites que o teu campo de sensibilidade tem, e a tua mediunidade abstém e bloqueia, porque você se fecha a outras realidades e a outras verdades. Por quê? Porque a carência é misturada com a fé, e carência com fé é pretensão. E a essência fica mergulhada na ansiedade. E ansiedade com fé não dá certo, é pretensão. Então é pretensão, pré-junção, pretensão, pré-junção. Vai criando o quê? Um comodismo confortável de conveniência, onde a vaidade caracteriza a minha busca, o egoísmo caracteriza a minha busca, o orgulho caracteriza até mesmo o meu sofrimento, tá? Aí fica difícil esses caracteres que a gente vai assumindo, mas ao mesmo tempo vai se escondendo. Deus o livre chegar para alguém e dizer, olha, o que o Edson falou lá, você é. Ele vai dizer que eu sou doido, que eu sou isso mesmo, meio maluquinho. Mas as pessoas vão assumindo características repletas de místicas que elas não se notam. Mas quem está numa outra religião, olha como funciona a religião, olha e diz assim, nossa, aquela pessoa vive falando em paz, em amor, mas bate na esposa, briga com todo mundo, é vaidoso, é isso. A pessoa, mas que religião maluca é essa? Ah, e outra, a maioria desses tipos de religiosos, seja de qual religião for, vive pedindo respeito, tolerância na internet. Mas eles mesmos não toleram a diferença entre eles, seja qual religião for. Qual religião for. Eu já vivi isso. Eu saí de um lugar onde tinham certas entidades, povo da rua, vou falar assim, de um jeito,
e viajei para um outro lugar onde tinham essas entidades de um outro jeito. Desse lugar que eu viajei para longe, vamos dizer assim, norte, eles operavam por cristais, não tinha casinha de força, não tinha nada disso aí. Eles faziam coisas incríveis à luz do dia. Nesse outro lugar, que era sul, vamos dizer assim, ou norte-sul, vocês podem inverter, precisava um monte de coisa, um monte de negócio. Nesse lugar onde operava com cristal, os médiuns vibravam só com, vou falar, Exu. Eles não incorporavam. As consultas impressionantes. No outro lugar, no sul, também. Só que eu vi uma diferença. O problema não está na espiritualidade, está nas carências dos médiuns. Tempo ao tempo. Isso aí eu já bati muito nessa tecla, eu não quero sair muito do tema, mas olha, tempo ao tempo, né? A gente entende que a religião ela ainda é necessária como um amortecedor dos instintos do ego, não do elevar da alma, nem muito menos da purificação do espírito. O que purifica o espírito e a alma é a fraternidade comum de ver o ser humano como seu semelhante, não como alguém a disputar a verdade e a realidade das coisas. Isso é loucura religiosa. Muito obrigado, viu, Valéria? Deixa eu dar uma olhada aqui, se tem mais alguma pergunta. Se alguém quiser colaborar, criticar, ajudar, tudo é aceito. O Edson não deleta nada e também não vou expor a pessoa. Tranquilo, viu? Tranquilo mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu que agradeço, Eduardo. Não estou esclarecendo nada, meu amigo. Eu só estou passando as realidades das coisas. A minha, né? Não posso dizer de todos. Fiquem à vontade. Uma boa noite a todos, tá? Se alguém quiser trazer mais um apontamento, fiquem totalmente tranquilos. Uma coisa muito interessante e um ponto muito legal da mediunidade consciente e da semiconsciente, que quando outros mentores, não muitos catalogados por mim, médium, como os meus favoritos, se aproximam do meu campo, eles tendem a trabalhar nos chakras aonde menos os meus mentores usam. Aqueles que eu tenho como favoritos. Tipo, tenho o casamento fluídico. Quando esses mentores se aproximam de mim, ou até mesmo quando um mentor que eu já conheço a vibração e sei quem é quando se aproxima de mim, precisa falar de uma forma aonde não entre em choque com a minha verdade nutrida, quase que unânime eu vou sentir dor, ou eu vou sentir um incômodo físico, um incômodo tão grande que eu posso até achar que eu estou obsediado. Mas, se eu parar a analisar, a funcionalidade daquilo é para me tirar de uma situação, para mim me expor de uma forma, para mim impor de uma forma a instigar as pessoas a ter uma elucidação aonde eu não me torne o verdadeiro, nem quem propaga a realidade, mas aonde eu me torne um exemplo. Não pela religião que eu sigo, mas pelo ser humano que eu vivo. Quantos de vocês que estão me ouvindo aí, nesse tempo de pandemia, aonde os mentores de vários tipos espirituais, de várias religiões, estão mediunizando os médios, não estão nem aí se o médium é umbandista ou espírita, estão mediunizando que a gente precisa trabalhar de uma forma comum, para quem é aberto, obviamente, mas se é médium, é aberto. Não interessa o título que você dá à tua mediunidade, ou até do candomblé, seja lá qual for. Os médios estão se sentindo todo arrebentado. Ai, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Nem sempre é a energia pesada do ambiente e nem sempre é também um obsessor. Muitas vezes eles estão trabalhando em certos chakras não tão desenvolvidos pela nossa desenvoltura de consciência, por falta de reforma íntima, que quando eles começam a se delatar e nós, vamos dizer, começamos a nos prostrar verbalmente, ou intelectualmente, ou sentimentalmente de uma forma diferente, para causar uma mudança no ambiente e nas pessoas, quase sempre de uma forma benévola, se é mentor, mesmo a gente sentindo dor de barriga, queimação, aliança na cabeça, só um lado do corpo fica queimando, os arrepios interior. Quem de vocês não está sentindo isso? Quase que toda hora agora, nesses últimos 4 meses. Mas a gente não se atenta que isso é só uma distração para a nossa caixa repleta de dogma, de sofismo, de pragmatismo, de arquétipo, afim, sabe? Aquela coisa melosa, assim, sabe?
grudenta, que só atrapalha os mentores, ficar no físico. Então, enquanto a gente está se preocupando, que está obsediado, que está sendo atacado, ou que está sendo prejudicado, e aí minha coluna, e aí isso e aí aquilo, a gente está vivendo com o outro de uma forma mais compreensiva, pacífica, legítima e amorosa. Mas com a gente está, meu Deus do céu, eu não aguento mais, hoje eu não vou dormir direito, meu Deus do céu, eu não aguento mais essa dor, o que está acontecendo? Olha como funciona os processos mediúnicos. Até que um dia pare e a pessoa analise e pare, mas para um pouquinho. Eu estava com dor, eu estava assim, eu estava assado, mas como é que com as pessoas eu estou mais branda e mais calma, eu me sinto mais analítica, eu fujo de confusão, eu não estou mais tão irritadiça. Agora, quando eu estou quieta, é comigo que eu me sinto mal. Está dado outro toque para os médios semiconscientes e conscientes que estão por aí. E até inconscientes, que é a raridade. Mas as pessoas não querem pensar nisso. Então, a gente tenta só dar uma cutucadinha, né? Fiquem à vontade, viu? Com licença. Minha internet não está ajudando muito. Mas tranquilo, a gente vai fazendo o que pode, ok? Muito obrigado aí a todos. Uma boa noite. Um axé. Mutumbá, muito obrigado, a minha mãe de santo predileta. Só para ela ficar com vergonha, mas não vou falar o nome dela, não. Uma boa noite, viu? Que Deus abençoe a todos, trazendo muita força, muita luz, muita proteção. Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. Acho que tem, vamos ver. Uma amiga, ela fala assim, é correto usar pêndulos, praticar reiki, puxar energias desconhecidas? Se for desconhecidas, né? Tirando o pêndulo e o reiki, se você estudou para isso, porque tudo que é, minha amiga, desconhecido, é mais fácil nós sermos manipulados de que nós sermos, vamos dizer assim, dirigidos, mas não perder a direção da nossa sanidade. Como é que eu vou mexer numa energia se eu não entendo ela? Pode ser até uma energia de luz. Ela vai me queimar, porque é luz. Então, ela continua assim, reiki, puxar energias desconhecidas, a ponto de dizer que sabe o horário de abertura de portais sem ter o devido preparo ou conhecimento. Olha, minha amiga, aí depende muito o olhar das coisas. O Edson é psicoterapeuta e terapeuta já há mais de 26 anos. Eu tenho muito cuidado com essas coisas de abrir portal, fechar portal. Por quê? Porque eu sou uma pulga, um inseto, eu sou um verme, mediante ao planeta Terra. Eu sou menor do que um ponto de uma agulha. Se Deus me botasse do lado do planeta Terra, o Edson sumia. Imagina eu ao lado do macrocosmo. Então, com essa historinha de abrir portal, fecha portal, particularmente, eu concordo, eu já tive canalizações com espíritos que falaram isso, eu respeitei eles também, mas eu falei com eles e eles comigo, a gente entrou no denominador comum. Qual é? Milhões de portais abrem e fecham todo segundo e milésimo de segundo. E ninguém fala, ninguém canaliza. Edson, então os mais importantes a gente canaliza? Não. Os mais importantes é na intimidade do ser. É no segredo do cidadão. É no mistério microcósmico da consciência daquele que deixa de ser o mal que faz e passa a ser o bem natural que se sonega. Este é o melhor 11-11, 13-13, 14-14, 21-21. O resto são portais como agora, nessa live aqui de 45 minutos, com certeza no macrocosmo já veio luz de Vega, de Órion, de Pleiades, já o Nifa da Terra está sempre girando, que é o sempre da Terra, ele está irradiando as energias Schurmans. Então, nós estamos sendo enraigados de cima para baixo, de braço para cima e para todos os lados de energia. Não tem como os médios falar de todas elas. Agora, Edson, quando se abre um portal, é bom a gente praticar meditação? Sempre. Se a motivação vai ser a bengala de um portal divulgado, use-a. Porque se não existir aquele portal em si, você está abrindo o seu, que é muito mais importante, que é o que está por dentro da sua realidade. Não é aquele que está pela superficialidade da tua admiração, fanatismo, loucura, infantilidade e outras coisas. Quando eu digo sua, é a minha e de todas as pessoas. Eu estou respondendo para o planeta, não só para você. Valeu? Não tenha como para você, por favor. Então, a gente entende isso. O reiki é uma energia amorosa,
o passe é uma energia amorosa, o magnetismo é uma energia amorosa. Mas para mim trabalhar com reiki, com passe e com qualquer energia, mesmo sendo amorosa, eu preciso ter um voto de amor próprio, aonde eu entenda o que eu estou fazendo. No mínimo que é algo bom, e no mínimo da máxima que eu não posso dar reiki com o coração cheio de ódio. O reiki não vai se poluir por mim e nem vai me fazer mal. Mas eu vou fazer mal, talvez, a mim mesmo. Porque o reiki vai me purificar, vai me refinar. Não para o mal, mas para o bem. Ao ponto de ficar mais sensível, assim como o passe e o magnetismo, e de observar os meus demônios, querendo ou não. É isso que a luz faz com a nossa escuridão. Ela não extermina, ela determina que o tempo dela de escuridão, de um clarão que cega, está com os dias contados. Que o pirilampo da lucidez e da razão, pela incondicionalidade do amor próprio e pela sensibilidade da brandura do coração, é o que eterniza a verdade e a razão de todas as coisas. O eterno, ele é guardado pelo sentir, não pelo intelecto que pensa. Então, se ele é guardado pelo sentir, no piscar de olhar, eu estou no céu. No olhar de um filho, eu estou no paraíso. No deslumbrar de um crescer de uma planta, de uma rosa, de um gato, ou de uma mudança de um clima, eu estou no nirvana. Quem vai dizer que não, se a intimidade é minha, não é sua, não é de ninguém, e vice-versa? É esse sentido que não deturba, nem perturba o que é de realização para fora. Mas a nossa realidade por dentro é o que endossa, é o que inverniza tudo que há. Então, reiki, passe, tudo que é de bom é bom, não tem meio termo. É do macrocosmo. O reiki não é humano, ele é cósmico, o passe é cósmico. Até o magnetismo, por mais que saia do nosso campo magnético, ele é cósmico, porque ele é permeado por outras energias. Agora, pêndulo, búzio, eu jogo búzios, viu? Tarô, qualquer tipo de oráculo ou de processo radiostésico, qualquer oráculo trabalha com os processos anímicos de radioestesia. Ele não me excita, mas ele me precipita a eu captar empaticamente ou telepaticamente as ondas dos campos morfogênicos das pessoas. O que é campo morfogênico, Edson? De radiação, de informação e de realidade das pessoas, dos seres, da vida, do passado, do presente e tendências do pretenso futuro, que não é um, é vários, conforme for o ânimos daquele ser, a animação funcional daquela coletividade de cidadãos, ou a energia acoplada naquele estabelecimento e naquele local. Aí, com pêndulo ou com búzio, eu tenho uma visão, não uma premonição, mas uma visão superficial do que está acontecendo, do porquê está acontecendo. Então, não é uma adivinhação pêndulo. Agora, para usar o pêndulo, a pessoa tem que ter um básico de quem ela é, principalmente nos defeitos. Porque não adianta achar que eu uso pêndulo só para curar. E aí? Se você não se acura? Eu uso pêndulo para abrir portais, para fechar portais ou para ajudar as pessoas. E aí? Se você, ou eu, ou quem for, não muda acima da ferramenta que usa, necessita da maleabilidade, da boa vontade de se sentir de quem a utiliza. Porque senão nós vamos ser mais inúteis do que a ferramenta utilizada. Valeu, minha amiga? Desculpa aí me prolongar, mas é só para tentar elucidar e ajudar as pessoas. Mas cada um dentro do seu momento. Eu não estou aqui como dono da verdade. Não estou aqui como dono da verdade. Eu faço questão de responder essa pergunta aqui. A Paty Vieira, ela pergunta assim, boa noite, qual a diferença do reiki para o passe magnético? Simples. O passe magnético tem como filtro a atemporalidade do ser. Mediante a doutrina espírita, nós vivemos na temporalidade do corpo mental concreto para baixo. Então, corpo mental concreto, corpo astral, estou falando linguajar espírita, mais conhecido espírita, mediante a filosofia de Allan Kardec, e o corpo do petélio. E as informações
das células e do núcleo celular do nosso corpo. A célula, lá na célula, é uma bolinha. Imagina que a célula é uma bolinha. No núcleo dessa célula tem tentáculos. Isso aí tem até na internet, para quem quiser ver, que eu não estou mentindo. Ela vibra. E entre as vibrações desses tentáculos, que é quase, é super, não é quase, é super microscópica, há sons, e esse som promove luz. Então, é essa luz da nossa essência que nós damos junto para as pessoas. Passe magnético. Passe magnético. Ele é muito mais dependente de uma realidade entre a matéria e de uma realidade aonde as consciências e os psiquismos necessitam de tempo e espaço. Por isso que o passe magnético, ouve bem, você falou passe magnético, é excelente para curar o corpo. Mas ele não é um lubrificador da alma, como o Reiki. Ele não é um emanador do espírito, como o Reiki. Mas o passe magnético tem seu valor. Passe magnético. O Reiki, ele já vibra na 9ª dimensão, que é o corpo átmico, corpo búdico e corpo casual. Então, ele não tem tempo. Ele é atemporal. Por ele ser atemporal, ele vai ter esse mesmo princípio do passe magnético. Ele vai vibrar dentro do núcleo das nossas células, da nucleula das nossas células. Fazendo curas também, todo o processo. A diferença é que ele vai trabalhar na atemporalidade de vidas passadas a tendências futuras. O passe magnético não faz isso, não. Isso não. Ele liberta a desobsessão, mas ele não estiga a aprimoração. O Reiki, ele não funciona propriamente como um filtro, um passe magnético, sim. O Reiki, ele funciona como um instigador do influenciar da sua mônada superior à tua inferioridade do teu eu sou. O passe magnético necessita da orientação psiônica de impulsos da glândula pineal e pituitária. Então, pineal, espiritual, pituitária, emocional e tudo mais. O Reiki necessita de tudo isso, mas necessita da tua boa vontade de sentir-se. O passe magnético necessita de várias outras coisas e o Reiki de outras coisas. Eu ia me alongar, mas me deu uma intuição para parar por aqui, porque é muito sucinto, porque um faz a mesma coisa do que o outro. Agora, o passe magnético não é Reiki, não. O passe magnético não é menor do que o Reiki. Mas o passe magnético, ele é preso à atemporalidade das coisas. O Reiki não é preso à atemporalidade das mesmas. A gente diz Reiki. A gente pode chamar de força plasma. A gente pode chamar de Ka, egípcio. A gente pode chamar de Axé, no candomblé. A gente pode chamar de Saravatã, ou Saravá, na Umbanda. A gente pode chamar de fluido universal e força cósmica, dentro de um olhar alquímico e dentro de um olhar mais para o lado de Gnose ou Melquisedeque. É Reiki. Agora, o passe magnético não é isso que eu falei, não. Passe magnético é passe magnético. Que também tem um pouco desses fluidos cósmicos, mas já é diferente, porque ele não deixa de ser um certo filtro, vamos dizer assim. Lembrando, viu, Paty, eu dei uma explicação universalista. Eu não dei uma explicação religiosa, nem muito menos uma explicação espírita ou umbandista. Não, não. Como eu disse, eu não sou apegado a nada, nem a o que eu acho verdade. Se lá acho alguma coisa verdade. Eu sou pela paz, não pela razão. Muito obrigado, viu, minha amiga? Com licença. Deixa eu dar uma olhada aqui, se tem mais alguma pergunta. Tem um irmão que entrou aqui. Meu irmão, Rafael Miranda. É nóis. Aí, meu irmão, salve aí, Rio de Janeiro. Vamos lá, então. Ele fala assim, boa noite, cheguei. Tamo junto, irmão, fechamento. Como sendo consciente, não atrapalhar a mensagem das entidades? Boa pergunta. A gente falou sobre isso um pouco. Será que o médium, sendo consciente e trabalhando com muitas entidades, esse processo
de muitas entidades se dá para dificultar a mistificação? É relativo, meu amigo. Relativo. Relativo, porque quanto mais consciência você tiver de você, do seu trabalho espiritual, uma consciência calcada numa fé raciocinada, reforma íntima e bom senso, a tua consciência mediúnica, ela se define que você é um só, médium. Você perde o seu nome Rafael e eu perco o meu nome Edson. Mas o meu princípio é incorruptível. Todos os mentores obsessores que vêm em mim vão ter que passar pelo holismo, pela psicologia profunda e pela metafísica absoluta e científica de Jesus Cristo, num senso crístico e fraterno de ser. Então, não sou eu que dou o crivo, nem é o que eu sigo que escreve. É a essência que me guia, que determina que eu sou um médium universal, vários espíritos podem vir perante a minha mediunidade, talvez até um igualzinho ao outro, falando da mesma coisa, porém com a mesma pegada, com a mesma linha, com o mesmo raciocínio. Amor, amor, disciplina, disciplina, caridade, caridade, verdade, verdade, boa vontade. Não tem quebrada, que nem diz aquele nosso parceiro. Não tem curva. Não tem errado. Você entendeu, né, Rafael? Eu sei que você entendeu. Agora, as outras pessoas eu não sei, então, perdão pela minha ignorância. Então, essa coisa de muitos mentores não qualificam um bom médium. Não qualifica. Olha, meu amigo, eu digo para você, eu conheço médiuns mistificadores que trabalham com 2, 3 entidades há mais de 30 anos. Eu sei que não é a entidade que está ali. E dão consultas maravilhosas, faz proeza, até efeito físico. Por quê? Porque é lei magnética, é o passe magnético. Por quê? São leis fluídas. Por quê? É um psicômetro, é um transmentativo. Só que ele não aceita que ele não tem entidade forte que os outros dizem, mas ele também tem que ter. E aí envolve carência, né, envolve mistificação pelas ansiedades e outras coisas mais. Mas eu conheço muitos médiuns, muitos, não é um nem dois, né, porque a gente tem um pinguinho de clarividência, então a gente vê, mas eu respeito, e digo, tomo o passe com eles, converso como se estivesse falando com a entidade, porque ele pode estar se fingindo e o problema é dele, não meu. E outras consultas deles até são válidas, porque ele está me lendo, ele é empata. Ele tem empatia, ele lê pelo sentir, mas não, ele tem também muita carência. Então, a gente precisa entender que mediunidade não lapida caráter, não desenvolve empoderamento e nem muito menos te dá autonomia espiritual. O que te dá isso é a sensibilidade de você assumir a sua vida interior, para existir para dentro, para que algo que já se faz vívido em outras plairagens de dimensões para fora, comungar com você de uma verdade una, ou para o bem ou para o mal, espiritual ou material, certa ou errada, na luz ou nas trevas da ignorância daquele que se ignora, que é a verdadeira escuridão. Valeu, Rafael? Mas aí é tempo ao tempo, né, meu irmão? Cada um na sua firula. Ô, glória! Graças a Deus. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Eu vou fazer questão de ler isso aqui que esse meu irmão está perguntando. Por mais que eu não quero sair muito dos assuntos, mas eu vou tentar tornar de uma forma bem geral. Viu, Marcos? Viu, Marcão? Para todo mundo. Boa noite, ele fala para mim. O que você poderia nos orientar sobre as iniciações de reiki à distância? Se reiki é atemporal, meu amigo, não existe a distância. Nem para o passe magnético, porque ele está na nossa atemporalidade, da primeira à quarta dimensão. Então pode ser a distância também. Uma oração de uma mãe vai perder a força à distância? Não. Então o reiki também não. Aí ele continua. E por que de médiuns não gostarem de receber reiki? Bom, depende qual é a cabeça do médium e qual é a maluquice que ele tem. Estou brincando, viu, Marcos? Estou brincando, brincadeirinha, viu, médiums que têm esse pensamento. Que não gostam de receber reiki na cabeça e aí serem tocados nessa região. Seu ponto de vista. Bom, em primeiro lugar, independente de religião, Marcos, a cabeça, o corpo das pessoas é sagrado. Eu não gosto que me toque na minha cabeça. E eu também não vou chegar numa pessoa e fazer assim, ô, meu amigo, na cabeça. Para quê? Para quê? E outra, reiki, assim como o passe magnético, não precisa de toque. E se tocar, é pela sintonia, pela sinergia ou pela energia. Tanto o reiki como o passe magnético pode ser dado à distância, sim.
Edson, curso de reiki, curso de passe, pode ser à distância? Pode, porque são fluidos universais e também são as aptidões sensoriais da pessoa. Agora, mediunidade, particularmente, eu não concordo ser desenvolvida à distância, não. Tá? A gente está em 2020, né? Onde velhos dois ou mais clamando o meu nome com fé, e até por cima das pedras e por cima das montanhas, eu me profirarei, eu me emanarei, assim disse Jesus. Então, não é uma coisa que diga assim, não pode. Cirurgia espiritual, meu irmão, por que dá certo? É a distância. E muitas das vezes é só dar o primeiro nome. Então, reiki funciona à distância, cursos de reiki à distância, e a canalização também funciona se existir comunhão e as pessoas comungar com o mesmo princípio. Aí vai o nível do curso, vai o nível do mestre e vai o nível da informação, seja por reiki ou por passe. Acho que isso eu já expliquei de uma forma por cima, até para não sair muito do tema. O que é do tema e que vale para todo mundo é essa da coisa de receber passe, receber reiki e não tocar na cabeça. Eu sou de orixá, tenho orixá que eu sou ocultado, tá? Eu não vou ficar mostrando aqui o meu corpo, mas eu não gosto que toque na minha cabeça, por respeito ao meu orixá, não por crendice, mas chegar alguém e me dar um tapa na cabeça, eu não vou ser estúpido, a pessoa não é obrigada a saber disso. Mas eu não gosto, independente de ser de religião. Agora, sobre reiki na cabeça, passe na cabeça, meu irmão, todo passe, seja ele qual for, o princípio é na cabeça. Precisa passar a mão na cabeça. Precisa tocar, agora passar a mão na cabeça. Agora, se a pessoa não gosta, ela deve ter algum problema. Eu tenho problema de não gostar. Talvez algum tenha um problema religioso, tem um problema de misticismo. Não bota a mão na minha cabeça, porque senão o meu orixá vai correndo. Não toca na minha cabeça porque meu santo não gosta. Ou não toca na minha cabeça porque eu me sinto tonto. Cada um vai dar um nome. Vai muito como a pessoa vai tocar, por que vai tocar e o porquê que a pessoa não quer. Entendeu? Então, particularmente, eu acho que eu já lhe respondi, meu amigo. Aí vai muito crendice e é estudo. Mas se respeita. Se a pessoa não gosta que toque, não toca. Vai descer o reiki se ela desejar. Ok? Obrigado, viu? Deixa eu dar uma olhada aqui. Boa noite a todos. Com licença. Bem rapidinho essa aqui, ó. A Paty. Para tratar uma desobsessão, qual o maior tratamento? Reforma íntima e vergonha na cara do obsediado. Aí depois vem os outros. Eu estou sendo bem sincero, viu, Paty? Vergonha na cara e reforma íntima do obsediado. Depois vem qualquer outro tratamento. Porque nenhum tratamento é tão eficaz para desobsessão de que a reforma íntima e mudanças de padrões nutridos, não mudanças de funções exercidas. Se eu estou mentindo, o livro dos médios está errado, os 16 livros de André Luiz da série com Chico Xavier aqui também está tudo errado. Né? Aquele livro também do Guardião da Meia-Noite, do Sigme Rubens Saracen, está errado, os livros do Rubem, a Umbanda Esotérica está errado, está tudo errado. Não existe melhor, existe ferramentas eficazes conforme a egrégora consciencial das pessoas que se afinizam pelas suas necessidades, ou de carência, ou de ansiedade. Por que é difícil as pessoas se curarem? Porque muitas das vezes a fé dela, e a obstinação dela, e a resignação delas é movida por carência e ansiedade, não por fé raciocinada e por lealdade a um princípio de descondicionar o seu amor. Porque se fosse por uma fé raciocinada de descondicionar o seu amor, reiki, passe, magnetismo, imposição de mão, um olhar de amor, uma oração, curava. Qualquer um. Agora não. Fica que nem grãozinho jogado. Cura uns, outros não. Por quê? Tem gente que precisa de muita coisa, tem gente que não precisa de nada. Mas todos necessitam de amor próprio. E nós vamos galgar o amor próprio, que pode mudar a nossa frequência de dentro para fora, do núcleo luz, fóton, que está dentro das nossas células para fora, com reforma íntima. Sem isso aí, todos os tratamentos, inclusive reiki, a passe magnético, seja qual for, radiação, mesa radiônica, psicotrônica, são muletas que distanciam o obsessor. Mas se a pessoa não mudar o padrão, ela vai morrer e desencarnar com o pior de todos, ela mesma, o seu obsessor, o que atrai os outros. Lei de sintonia. Estou sendo honesto, viu? É a realidade, fazer o quê?
Com licença, viu? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Vocês me perdoem, tá? É que a gente está aqui tentando, não escolhendo perguntas, é que tem umas muito particulares e eu não quero expor as pessoas, tá bom? Essa pergunta é bem interessante. Uma amiga, um amigo chamado, acho que é Cláudia, ou Cláudio, perdão, viu? Meu não, minha irmã, porque tem duas pessoas na foto. Boa noite, meu amigo. Ele dá boa noite, dando boa noite. Mediunidade consciente é ser responsável, médium, é ser responsável? Sim, meu amigo. A nossa responsabilidade é independente da nossa consciência do que se faz. Nós só vamos ter consciência realmente daquilo que fazemos para fora, dentro do possível, tendo a ciência daquilo que nós somos por dentro. Nós só vamos ter consciência daquilo que nós somos por dentro, primeiro, observando aonde a gente falta, aonde a gente peca. Não se exaltando, querendo se elevar para fora naquilo que a gente já faz. Mas a gente precisa melhorar daquilo que a gente se sonega e tolhe a nossa paz, tira a nossa paz. A gente precisa melhorar daquilo que a gente se sonega. O que eu me sonego? Pensamentos, sentimentos e emoções abrandados e harmônicos e equilibrados, não só com aquilo que eu sigo, porque eu pertenço, mas daquilo que eu sou, porque eu me tenho. Porque se eu não me tiver, eu sou que nem aquele boneco lá, que está lá no posto de gasolina, se sacudindo todo quando venta. Ou quando não, por debaixo das pernas, saco vazio. Aonde qualquer espírito bem intencionado ou mal intencionado me irradia, porque eu sou médium, e eu me balanço para todos os lados. Ora eu faço bem, ora eu faço mal. Ora eu estou bem, ora eu estou mal. E eu vou vivendo como médium. Quando tem aplausos, eu me elevo. Quando tem vaia, eu me escondo. E eu sou médium. E eu sou médium, mas eu nunca me aprumo em mim. E digo, para aí, mentor, para aí, obsessor. Tem para vocês. Eu estou aqui para ser ajuizado pela minha interioridade de reforma íntima. Eu não estou aqui para ser teu juiz, obsessor. Eu estou aqui para ser o quê? Simplificado e ter uma noção humilde da minha posição como médium. Então, seu mentor, eu estou aqui para aprender a me amar. Mas eu posso sentir o teu amor. Sentiu, meu amigo? Então, nós damos luz para os obsessores, não pela nossa mediunidade, mas pela nossa lealdade de ser humano. E nós absorvemos, não vaporizamos as luzes dos nossos mentores pela nossa simplicidade e a nossa humildade, no desvelo humano de fazer coisas boas. E digo, quase sempre sem perceber. Quase que sempre sem notar. Mas é ali onde os nossos mentores regozijam, porque eles veem que a gente tem solução. E é assim que eu vejo em alguns obsessores, que eles também têm, porque eu sou um deles. Ou para mim ou para os outros, querendo ou não, porque eu preciso evoluir, progredindo para dentro, para tentar me emanar em crescimento moral e ético, mediante a minha filosofia espiritual, para fora. Porque senão eu vou ser fantoche de acontecimentos mediante as casualidades do mundo. Eu não sou fantoche de ninguém, não, mas tem gente que precisa ser e a gente respeita. Valeu, meu amigo, muito obrigado, viu? Com licença, eu vou fazer só mais 10 minutos. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Muito obrigado. Márcia Calmon, ela fala assim, o passe oferta o choque anímico e a plasma, ou ectoplásmica. O reiki eleva a frequência vibracional pelo ativar da melhora que há na pessoa e elucida? Bom, você, na verdade, mais respondeu te perguntou, Márcia. Então, a gente entende assim. O passe magnético, o reiki, o passe, a imposição de mãos. Porque também tem aquela coisa, Edson, quando é que eu vou saber que é passe magnético, que é reiki ou não? Você pode estar achando que está dando reiki, que está dando passe magnético. Mas no momento que você começa a purificar o teu interior, você começa a se sintonizar com outras frequências vibracionais do macrocosmo.
E isso não é teu magnetismo. Teu magnetismo é o teu energismo bioquímico, hormonal, e o teu energismo corporal. É o que se emana do teu corpo com a unção dos fluidos ao teu redor. Prânicos e tudo mais. O reiki pode estar entre eles. E você achar que está dando só passe magnético também. Agora, como distinguir? Não se distingue. Doe. Isso eu acho bacana no reiki. Porque o reiki é assim, eu vou doar e vou doar. E o universo que se encarregue. Porque ele é perfeito, mas eu preciso me acurar e me aperfeiçoar. Isso é reiki. Que é o que a mestra Márcia Reikiana acabou de dizer agora. Porém, o mesmo passe magnético nos aprimora, porque ele, de alguma forma, vai nos educando as nossas sensibilizações pela inteligência biopsíquica e psicoquímica também. Então, os nossos processos é de dentro para fora sempre. Eu estou hoje muito intuído. Já me cortaram pela segunda vez, me cortaram. Eu ia mais a fundo, me deu uma intuição, para aí. E vou parar aqui porque eu sou obediente aos universitários, viu? O toque é esse. Porque senão, Márcia, e as outras pessoas perguntaram sobre passe, reiki. Reiki é mais, passe é mais. Impõe as mãos, deseje o bem, emane, feche os olhos e trance os braços assim, diz, eu amo a humanidade. Você vai estar dando passe em alguém, até que você não creia. Pode até não crer. Porque está emanando de você. Agora, o reiki em si, que é a questão, é bacana, porque ele é um purificador que te instiga, não te obriga. Tá? Mas um dia a gente vai prometer que vai fazer uma conversa só sobre passe, sobre reiki, para tentar separar sobre isso, porque está fugindo muito de mediunidade. Vamos lá. Ô, meu amigo, cada pergunta, José, é uma revelação. Não é as minhas respostas que é uma revelação, não. Ô, coitado de mim. Não me coloca essas responsas aí, meu amigo. Mas obrigado, viu? Bom, meus irmãos, eu vou seguir minha intuição. Não estou vendo espírito nenhum, a não ser o meu aqui, que está dentro da própria pele. E eu vou parar por aqui hoje. Falei, mas convido a vocês, quem já está no YouTube vendo, né, olhe os vídeos aí por baixo, ou aqui no lado, provavelmente, que vai ficar no YouTube, eu não sei quantos lados vai ficar. A gente hoje, com esse aqui, deve ter uns 16 vídeos falando de intuição, inspiração, irradiação intuitiva, psicometria, telealimentação, mediunidade inconsciente, mediunidade consciente, e de várias mediunidades. Tá lá, gratuitamente para quem quiser ver, ou aqui, né? Porque depois eu vou postar no YouTube. Convido vocês. A gente só deu uma pincelada porque a gente notou que de vez em quando as pessoas começam a perguntar em outros temas coisas sobre mediunidade. Então hoje a gente abriu para mediunidade para as pessoas perguntarem. Ok? Fiquem com Deus. Se ajudou alguém, que bom. Se não ajudou, não esquentem. Procurem se informar, procurem se aprimorar. Mas hoje não existe mediunidade inconsciente. Quem fala pode ser uma realidade, não posso dizer que é mentira. É mais para consciente e semiconsciente, que também é tão qual válido. Ok? O que a gente precisa trabalhar na nossa mediunidade para não prejudicar, seja o nível que for, é a forma que a gente está vendo, é a forma que a gente está se doando para a espiritualidade. Se um médium se doar pela espiritualidade com carência, com ansiedade, não dá certo. Os nossos achismos do ego, os nossos preconceitos do ego, as nossas desconfianças e alianças de grau de consciência e as nossas motivações, as nossas ansiedades da mente, hão de moldar desde o obsessor ao mentor, mesmo que a gente incorpore de verdade. Por isso que a gente vê um preto velho de um jeito, preto velho todo, entendeu? Então, é muito ampla essa conversa. Agora, eu, até hoje, nesses estudos que eu faço, eu não vejo melhor adotrinador, adestrador mediúnico, de que a reforma íntima sensata, de que um trabalho, seja ele na religião espiritista, espiritualista que for, fraterno, gratuito, falo 3 vezes, e de caridade aos nossos semelhantes. Aonde o nome Edson Rosa não apareça na porta, não apareça, talvez num cachazinho para o respeito, mas aonde só apareça mais um médium. Quanto menos aparecer o status de bom médium, melhor para qualquer médium. Porque vaidade, egoísmo e orgulho, e hoje sexualidade,
arrebenta, destroça com a mediunidade de muita gente boa, de muitos médios aí promissores, que acabam jogando fora um trabalho redentor para si e caritativo para os outros, por causa de ansiedades, carências e euforias, que eles não se resolvem, porque eles só querem que os mentores ou os obsessores tomem conta, ou da culpa ou do elogio, ou dos méritos ou dos deméritos, porque ele, médium, só é um bonequinho de posto. Fazer o quê, né? Muito obrigado, boa noite a todos, graças a Deus. Vou dar uma boa noite para esse meu irmão aqui de Salvador, o Wilton. Muito obrigado, meu amigo. Fiquem com Deus aí, todo o grupo de vocês. Boa noite, obrigado, viu? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Valeu.